Nosso tempo aí, vamos lá, agora vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, primeiro aqui, ó, quem tá comigo bate uma palma aí. Aí, quem tá comigo bate duas palmas. Aí, cara, gostou, né? Som. Ó, primeiro, gente, nosso serviço de qualidade do Correios já identificou falhas no envio de vocês. E ela está aqui para passar para vocês, por favor. Boa noite, gente. Por favor, de quem é o endereço Brigadeiro Faria Lima, 1811, sala 1119? Qual que é o seu nome? Faltou Agora, o nome, a olha rua. lá. Letra de médico é difícil, né? Nossa Senhora. Eu acho que é Rua Álvaro Ames, 571. Qual o nome? Gabriel. Rua Havaí, 219. Nossa, que maravilhosa essa letra. É sua? É mulher. Você esqueceu de botar o nome? Ô, Duda. Rua Tutóia, 978. Ó, Felipe. Avenida Nova Cantareira, 2500. Daniel Arnone. Rua Léo de Oliveiro. José Roberto. Pronto. Muito gente. obrigada. Pronto, double check feito. Agora, pessoal, vamos lá? Ó. Pessoal, agora que vocês estão tudo amiguinho, né? Agora ficou tudo amiguinho. Bate uma palma quem está comigo mais uma vez aí. Vamos lá, pessoal. Vai. Vamos começar agora aqui, ó. A Rê vai passar para cada mesa, vai começar de algum lugar, sei lá qual. Aí, pode ser qualquer um. Escolham uma pessoa de vocês, por favor, para falar qual foi o caso de vocês, né? E como vocês venceram essa objeção. Daqui quem vai falar? Oi. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, silêncio aí, pessoal. Vamos ouvir aqui. Oi, boa noite. Eu me chamo Alex, sou médico anestesista, médico da dor. E queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, evento maravilhoso. Obrigado, André. Bom, o caso da gente é um caso bem interessante, como se nós fôssemos um cirurgião do aparelho digestivo. Então, é uma paciente de 32 anos, obesidade mórbida, já tendo passado por inúmeros tratamentos para perda de peso, sem resultados permanentes, com indicação de cirurgia bariátrica. Exames realizados. No momento do agendamento cirúrgico, refere que iniciou em novo emprego e tem medo de que o tempo de afastamento do pós-operatório a prejudique no trabalho e prefere deixar para o início do ano que vem. Bom, então a gente identificou aqui vários pontos interessantes. Aqui é um caso muito bacana, porque a paciente ela sabe que ela precisa operar, né? Ela tem uma obesidade mórbida, né? Então, eu acho que seria interessante aqui a gente atacar alguns pontos. Primeiro, o conceito de obesidade, né? A sociedade às vezes vê a obesidade como não como uma doença em si, né? Mas como uma condição às vezes que não tem tanta urgência, né? Diferente, até comentei aqui no grupo, é diferente quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de uma pedra na vesícula. E aí o cirurgião fala, você tem que operar, está cheio de pedra, vai ter uma pancreatite. Já a obesidade, às vezes, a gente não vê dessa forma, mas né? Então, essa paciente já tem 32 anos, então ela está num ponto que talvez seja crucial ali, dela não desenvolver as comorbidades, pressão alta, diabetes, artrose, depressão. E talvez mostrar para ela, tornar isso claro para ela que a obesidade é uma doença e que quanto antes ela for tratada melhor, acho que é um ponto. Um outro ponto interessante é que ela gastou com inúmeros tratamentos e não teve resultado. Então, isso impacta financeiramente, impacta o tempo dela, já que é um questionamento dela o tempo de afastamento e tudo mais. E o terceiro ponto é em relação ao emprego, onde ela fala que isso pode prejudicar ela no emprego. Mas vamos lá, se ela tem uma obesidade mórbida, será que essa obesidade não vai prejudicar ela muito mais, diminuindo a produtividade dela? E a gente não sabe o que ela pode desenvolver daqui para amanhã, né? Uma pressão alta, enfim, um infarto. Então, acho que o mais importante aqui nesse caso é tornar claro para ela que a obesidade é uma doença e que o tratamento é sim urgente
E ainda tem um outro ponto que a gente pode pensar em falar para ela, que é o seguinte: olha, você tem uma doença, você precisa operar, a gente pode fazer talvez um laudo aí, e acho que do ponto de vista do emprego dela, ela não pode ser demitida assim, né? Se ela tem indicação de um tratamento, né, e isso é tão importante para ela, ela não vai perder o emprego por causa disso, né? Então, acho assim, todo cliente, paciente, né, quando vem para a gente, quando ele entra numa loja para comprar alguma coisa, ele quer ser convencido de que ele quer aquilo, né? Ela, por exemplo, ela quer a cirurgia, né? Ela sabe que ela precisa disso. Então a gente só tem o papel de convencer ela disso. Então ela está procurando alguém que convença ela disso, né? Então acho que colocar esses pontos para ela, acho que talvez ela vai ter a clareza da cirurgia e vai querer operar. Muito bom, velho. Obrigado, viu, cara? Muito bom. Palmas aqui. Salva de palmas para o Alex. Pessoal da mesa, vamos fazer na sequência? Faz na mesa de trás já. O Rei, faz favor. Quem que é a pessoa aí? Quem que é o porta-voz? A Rita. Vai lá, Rita. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou médica também, da área da radiologia. Agora, há 10 anos, estou na medicina integrativa. Nosso caso é de geriatria. Paciente idosa, diabética, hipertensa, com quadro de dor crônica, artrose e depressão. Ela se sente só e fisicamente incapaz. Foi sugerido pelo geriatra um programa de acompanhamento renovável a cada 4 meses, com disponibilidade diária, fisioterapeuta domiciliar semanal, nutricionista e terapia ocupacional ou psicoterapia semanal no valor de R$16 mil. Como a idosa depende da opinião dos filhos, ela refere que vai aguardar por enquanto até que todos os 4 filhos se reúnam para resolver o seu tratamento e a forma de pagamento. Então, o que a gente pensou para o caso dela é salientar a gravidade e a complexidade do caso. Idosa, depressiva, com comorbidades, com dor crônica. E esse programa, ele vai atender todas essas necessidades, que podem, a médio e longo prazo, causar mais complicações ainda, e incapacidade. E, no caso, a gente pensou também em salientar a facilidade para os filhos. São 4, e nessa toda essa dinâmica de atendimentos, são 5 tipos de profissionais, né? O geriatra, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo, né? E aí, um atendimento com disponibilidade diária, tudo isso com um agendamento pronto, então, e um custo até reduzido se a gente fosse calcular separadamente cada profissional. Então, se houver alguma objeção, né, a gente gostaria de salientar isso. Como é fácil, está tudo pronto e atender as necessidades dela, que separadamente talvez a família não conseguisse atender de uma maneira adequada, agendar separadamente, se adequar à disponibilidade dos profissionais, e, nesse caso, no programa, os profissionais vão se adequar à necessidade dela. Então, e no caso do questionamento do valor, a gente vê R$16 mil, 4 filhos, 4 meses, então R$1.000 por filho por mês. Então, em São Paulo, por exemplo, isso é um custo muito reduzido para o valor que vai ser entregue para ela. Muito bom. Parabéns, obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Eu queria só complementar uma coisa assim, ó, o que eu entendi tecnicamente foi muito bom, acho que é isso mesmo. Mas assim, uma das objeções que tem aí, que eu acho que a gente podia pensar também tecnicamente na parte de vendas, técnica de vendas, né? Ela queria a opinião e a resolução dos filhos, né? Então, sim. Então, é isso que a gente precisa. Então eu vou deixar para vocês, depois a gente comenta no final. Eu não vou, tá bom, eu não vou estragar, vai. Então vai, o próximo. A gente deixou para ele. Beleza. Putz, aí é um mestre, né, cara? Aí o cara caiu com ortopedia ainda, o caso. O cara é um mestre Obrigado, de ortopedia, mentor. Obrigado, Esse é voa, vai lá. Bom, prazer a todos aqui. Eu sou Maurício Rafael, sou ortopedista, amigo do André. André e Renata, brilhante evento, parabéns para vocês. É muito bom estar com o meu sócio aqui, com o Bruno, junto, e prestigiar isso, ver o que eu vi construindo desde o começo. Parabéns, André e Renata, vocês merecem esse brilho. O lugar de vocês é lá em cima do palco. Parabéns. Obrigado, cara, obrigado.
Então, para a gente, que é um caso que não é do meu dia a dia, então é um caso de ortopedista, tá? Um paciente de 72 anos de idade, muito ativo, com indicação de cirurgia, sendo que a cirurgia seria uma prótese do joelho total à esquerda. Os exames foram realizados, a data foi agendada e o paciente entrou em contato com a secretária do consultório, solicitando o cancelamento da cirurgia, pois ele mora sozinho, os filhos vivem no exterior e não terá quem o acompanhe no pós-operatório. Bom, então o que a gente identificou aqui foi uma objeção de estrutura. O paciente ele aceitou o procedimento, ele já aceitou, tanto que ele validou a marcação, não foi um problema financeiro, não foi um problema de tempo, porque ele já quis marcar a cirurgia, mas ele notou que ele tem um problema de estrutura. Mas ele cometeu um grande erro, ele falou com a secretária, em nenhum momento teve contato com o médico. Então a primeira coisa que a gente teve como vencer essa objeção seria o médico entrar em contato com o paciente, para tentar entender se isso realmente é uma objeção clara, saber se realmente a falta de estrutura é uma objeção. Então o médico tem que se colocar, ele tem que ser como líder, se colocar à frente do caso e ele entrar em contato ativamente com o paciente, marcar nem que for uma consulta online, para tentar entender se essa é uma objeção de verdade. Primeira coisa quando você vence essa objeção é você ativar a dor do paciente. Então, a gente entende que o senhor não tem estrutura, mas e a dor do seu joelho? O quanto isso pode piorar com o tempo e que você precisa de mais uma estrutura no futuro? Será que a gente não pode chegar no meio de tentar resolver isso? Segunda coisa, tentar entender se ele quer ou não incomodar os filhos. Então, vamos conversar com seus filhos, vamos fazer uma consulta online com seus filhos para saber se eles podem te ajudar de alguma maneira, ou vir para o Brasil para te ajudar. Com certeza, eles, como os filhos, vão querer o melhor para o pai. Então, vocês ativam a dor do pai longe dos filhos. E a terceira coisa é, se ele não tiver, você como médico e líder da situação, tentar trazer uma estrutura que faça realmente resolver o problema do paciente. Então, o médico lidera sempre, e o médico resolve, e o médico acompanha estando ao lado do paciente. Na sequência... Ah, está de trás ainda. Não, o nosso... boa tarde a todos, Daniel Jorge. Eu queria também aproveitar a oportunidade só para parabenizar o André e a Renata, né, meu irmão, enfim, pelo evento maravilhoso, né? A gente vê tantos amigos reunidos aqui em prol de estudar um pouco mais, né, sobre nosso dia a dia, né, do consultório, da medicina, e criar laços de amizades, e ninguém melhor do que eles para nos proporcionar tudo isso, né? Então, queria primeiro parabenizar, agradecer a oportunidade de a gente estar junto. Obrigado, velho. Prazer estar comigo aqui. E só complementar, porque na verdade a gente estava com o mesmo caso aqui da ortopedia, né? Nós ficamos com o mesmo caso do Maurício aqui. Mas é bom, porque são objeções foi diferentes, bom. São ideias diferentes, essa é a Pois ideia. é, exato. Então a gente teve um ponto de vista aqui também bacana, lógico. Já matou a charada aqui, né? É lógico. Porque assim, né, um paciente com 72 anos, com indicação da prótese, a gente não vai, lógico, contestar a indicação da prótese, né, que está prevista e descrita ali. Mas ele não pode vir, na verdade, para a cirurgia, porque os familiares moram fora, estão no exterior, né, tem toda essa situação que dificulta a realização do procedimento. E, eventualmente, nesses casos, que são casos bastante comuns, né, no nosso dia a dia do consultório, são aqueles casos onde a gente tenta, muitas vezes, abrir leques e possibilidades terapêuticas, né, até que a família venha e possa estar junto com o paciente para que ele faça a sua prótese. E isso, às vezes, leva alguns meses, né, para preparar a família para que tudo isso aconteça. Então, aí a gente pode lançar mão de algumas técnicas para tentar retardar o sofrimento desse paciente e, com isso, você também amplia a sua esteira de serviços, né? Então, o paciente não pode fazer a prótese nesse momento, por que a gente não oferece ali um ortobiológico, né? Um BMA, um PRP, eventualmente aí uma radiofrequência pulsada, tira a dor, conforta o paciente, né, com algumas técnicas que você consegue oferecer dentro da sua clínica, e aí, logicamente, você consegue, num momento mais oportuno, vir com a cirurgia definitiva. Tá? Então, é só isso que eu queria complementar. Muito bom. Parabéns. Show. Vamos na sequência aí do lado. Quem que é o porta-voz aí? Fernandão. Olá. Prazer aí, eu sou o Dr. Fernando Mori, médico do estilo de vida, amigo de muitos aqui, sócio do André. E o nosso caso é de um médico nutrólogo, paciente jornalista, jovem,
obesa, dislipidêmica, pré-diabética, sedentária. Passa em consulta com o nutrólogo, que sugere um programa de acompanhamento de 3 meses, incluindo 3 consultas de nutrologia, aplicação de Monjaro semanal, bioimpedância, acompanhamento nutricional quinzenal com nutricionista, exames laboratoriais de controle, personal trainer 2 aulas semanais, o valor do programa R$ 18.000. A paciente quer muito emagrecer e focar numa vida saudável, mas achou 18.000 muito caro, apesar do programa ser completo. Bom, aqui a gente estava conversando da objeção. A gente tem 2 alunas de medicina, um engenheiro e um economista. Olha que legal. Boa troca, troca. Então a gente focou, e no fim das contas, o que a gente estava falando é não focar muito na parte técnica mesmo, né? Porque reduzir, melhorar a obesidade vai melhorar todos os problemas dela mesmo, diabetes, né? Dislipidemia. Mas se a gente tentar uma objeção, que no caso dela era uma objeção de preço, a gente focar muito na parte técnica, talvez a gente não consiga convencê-la, né? Então a nossa ideia foi de focar no valor agregado, no quanto que ela iria se beneficiar, como que ela se vê sendo magra, sendo saudável, o que ela poderia fazer na vida que ela goste e como que ela iria ser a vida dela, como a vida dela seria diferente. E ela sendo essa pessoa diferente, será que ela não pagaria R$ 18.000 para ser diferente? Né? Essa foi a nossa estratégia para a objeção de preço. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos na sequência aqui na mesa da frente mesmo, né? Então vamos lá. Eu quero ver quem vai ser o... Vamos lá. Olá, obrigada pela oportunidade. Eu sou farmacêutica, eu sou a única não médica dessa mesa. O nosso caso é o mesmo. Só que as pessoas compram normalmente por enxergar o bom ou pelo medo da dor, né? Então, a gente já abordou de uma maneira diferente, por meio de perguntas, né? Nossa primeira pergunta seria: e por que até hoje você não resolveu isso? Porque aí a pessoa vai verbalizando as objeções, que muitas vezes o que ela fala, a principal objeção sempre é preço, mas muitas vezes não é, né? É porque ela não enxergou o valor. Então, seria essa. O que fez você me procurar, né? Que aí ela vai falar dificuldade de locomoção, estou com dor, tal. E, tá bom, então, como você se vê daqui a 2 anos se você não resolver isso agora? E mostrar os problemas de ser diabético, que aí eles vão falar melhor do que eu, né? E outra pergunta que a gente faria é: quanto você gastou de iFood no mês passado? Essa é boa. Né? Porque se eu puder parcelar os R$ 18.000, né? Isso, se eu parcelar R$ 18.000, sei lá, em 12 parcelas, vai ser menos do que ela gasta no iFood. Certeza absoluta. Né? Então, a gente abordaria mais assim, porque aí o cliente vai verbalizar, porque o cliente não gosta de ser convencido. À medida que ele vai verbalizando as dores, ele mesmo vai respondendo para nós e ele vai se auto-vendendo o nosso tratamento. A nossa estratégia é essa. Muito bom. Salva de palmas, né, pessoal? É isso aí, ó. Perguntas abertas, escutativa. É isso, cara. E aí, conforme ele vai falando, você vai resolvendo os problemas deles através das perguntas. Sim, perguntas abertas, né? São muito importantes as perguntas abertas, o paciente falar, né? Se abrindo, falando as dores, você escutando as dores e o próprio paciente escutando o que ele está falando, né? Ele vai relembrando aquilo lá da conexão, né? Lá de trás. Então, nessa hora das objeções, é muito importante quando entra na fase de vencer a objeção, você lembrar o que ele te falou lá atrás, mas você fazer isso é ótimo, pergunta aberta, porque vai fazer você lembrá-lo e ele escutar tudo de novo que ele falou, né? E que realmente ele passa e ele sente. Muito bom.
Quem tá... O Rê... Ah, você passa... Você... Ó, vocês aqui, ó. Obrigado, viu? Vamos lá. Sou Gabriel, sou bucomaxilo. E o que a gente resolveu aqui, eu vou falar o caso primeiro e depois a gente fala o que resolveu. Paciente com hiperplasia mamária, já apresentando comorbidades, chega à consulta para cirurgia de redução mamária. Apresentado o orçamento, solicitados exames pré-operatórios, porém, quando orientada, ela desistiu por ter filhos pequenos e não consegue fazer o pós-operatório sem carregá-los. Bom, o que a gente decidiu foi primeiro fazer uma anamnese diretamente com ela novamente, explicar, fazer a técnica rapport para entender todo um contexto diante daquilo e tentar oferecer para ela soluções como até ter um cuidador, uma cuidadora para suprir aquela fase pós-operatória e a partir dali ela seguir mais tranquila com o filho dela em relação ao pós-operatório. E, bom, acho que é isso. Acho que é mais o apoio mesmo, porque não tem muito o que oferecer. É entender o problema dela, entender o que ela precisa ser suprida naquele momento. Ela não queria fazer por causa de quê, cara? Do filho dela. Carregar os filhos. E ela já estava apresentando comorbidades e, a partir daí, a orientação é a prótese. Mas ela não queria fazer por conta do filho. Tá. Mas vocês chegaram a pensar em oferecer algum tratamento? Isso. E, na verdade, a primeira coisa é entender realmente se é alguma coisa psicológica, é o apego pelo filho, ou se ela estava amamentando, porque não está falando, né? Ou se ela estava amamentando e é por causa do peso. Tá. E a partir dali a gente seguiu como a técnica de rapport e oferecendo os cuidados de uma cuidadora, de alguém para acompanhar. Alguém para ela investir em alguém, né, mostrar a importância dela investir alguma coisa em alguém para ajudá-la, para ela poder fazer o que precisava para resolver o problema. Não, acho que esse é o caminho mesmo. Tá certo. Salva de palmas, pessoal. O Rê, tá aí com você? Tá com você? Não, tá aqui, ó. Vou começar lá. Começar daqui para cá. Pronto. Perdeu. O caso que veio para nós é o mesmo que foi para a Rita, né? Então, eu vou só complementar, porque a gente teve a mesma ideia, né, do grupo, de salientar toda a importância do tratamento para o paciente, mas também a objeção maior aqui foi, na verdade, do decisor, né? Então, o ideal seria que o plano de acompanhamento, como você já ensinou para a gente nas aulas, né, seria que esse programa fosse apresentado na presença do decisor. Mas como não houve essa possibilidade, porque eu imagino que a paciente foi sozinha para a consulta, né? Ela comentou que tem esses 4 filhos que deveriam participar da decisão do tratamento dela. Então, a gente chegou à seguinte conclusão, que nós temos que entrar em contato com esses decisores. Se não houver a possibilidade de fazermos um contato pessoal, né, pode ser um contato online, uma call com todos eles, explicando todas as dores dessa paciente, porque, enfim, as dores são dela, não são do decisor, mas mostrar risco cardiovascular que essa paciente tem, mostrar todas as limitações que essa paciente tem para os decisores, pode ajudar a gente a ter uma eliminação dessa objeção. Muito bom. Só complementando aí. Você estava no grupo também? Estava no grupo também. Existiu também uma outra questão, porque são vários profissionais. Perceba que você precisa de psicólogo, fisioterapeuta, são multidisciplinar. Houve uma discussão aqui, puxa, mas como fazer? Isso aí são oportunidades que, eventualmente, você pode fazer parceria. Se você não tiver todo esse pessoal, em vez de soltar o paciente, você fazer parceria e entregar a solução completa, do mesmo jeito, e agregar valor para o teu negócio. Entendeu? Então, não se apequene porque você não tem todos os profissionais. Muitas vezes ele está aqui do lado precisando do teu paciente. Cara. Sim, com certeza. Então, a gente pensou também em... Se não tivermos todos, a gente busca parceria, mas a gente resolve. Parabéns. Salva de palmas, pessoal, para os dois aqui. Para o grupo, na verdade, né? Olá, boa tarde. Eu sou a Ariane, sou médica. E a gente pegou o mesmo caso que o primeiro caso ali do Alex, né? A gente discutiu tudo isso que vocês falaram, mas a gente entendeu que, às vezes, o trabalho não é a primeira
a primeira objeção dela, porque eu vou perder meu emprego, eu tenho medo de manter meu emprego. Então, a gente queria entender dessa paciente o que mais estava incomodando ela que impedia de fazer essa cirurgia. Será que realmente era só o emprego ou porque tem a questão de que eu vou mudar minha aparência e eu não vou me reconhecer? Tem a questão de que eu não vou ter mais a obesidade como um impeditivo para falar, eu não posso porque eu não consigo. Né? Então, trabalhar essas outras questões com a paciente também. Além de tudo aquilo que você já falou, não focar só na obesidade, mas no todo o entorno dela. E é isso. Muito bom. Salva de palmas, pessoal. Vai lá, Murilão. Vai você aí. Não foi combinado isso. Não foi? Te enganaram? Te enganaram? Totalmente. Eu acho que no nosso caso não teve outro. Vamos lá. Paciente feminina, 46 anos, quadro de insônia, aumento de peso, queda de cabelo, alteração de humor. Sugerido programa de acompanhamento com endócrino, 2 consultas, ginecologista, 2 consultas, nutricionista, psicólogo, educador físico, com acompanhamento de 90 dias no valor de R$ 9.000. A paciente adora a ideia de fazer tudo num só lugar, mas refere que, apesar de estar pagando a consulta particular, tem convênio e vai procurar os demais profissionais pelo convênio. A gente decidiu que ela está certa e que ela deve... Acabou. Resolveu. Tá certo. O caso é complexo, o valor está barato. Pô, é muito trabalho, vai para o convênio. Mas eu achei baixo esses 9.000 mesmo. Eu também talvez pensaria nisso mesmo. 9.000 eu achei muito barato também. A gente também. Então a gente falou Vamos supor que fosse 30, vai 20, fala aí. Ou a gente cobra 90 ou ela está certa, vai para o convênio. Tá tudo. É verdade, deveria ser mais caro mesmo. 9 Não, vai para o convênio. Se for 9.000, vai para o convênio. Mas aí de verdade, para fazer o exercício, a gente tentou realmente... Pensa que é 25, pensa alguma coisa diferente. Com muita dificuldade de querer vencer a objeção. A gente entendeu que explicar para ela que um cuidado integrado no mesmo lugar, com todos esses profissionais, o resultado seria muito melhor, apesar do preço estar muito barato, mesmo assim... Isso poderia ser uma situação que venceria a objeção, mas que se não vencesse também está tudo bem. Só para descontrair. Na verdade foi... Não, imagina, cara. Na verdade o preço foi muito baixo mesmo, você tem toda a razão, né? A ideia aí, na verdade, essa história do plano de saúde e do particular, é a gente realmente apresentar para ela a diferença. Os pacientes normalmente sabem nisso, mas a gente tem que reforçar muitas vezes a diferença da qualidade, da disponibilidade, muitas vezes da nossa disponibilidade ativa, né? Da gente estar atrás do paciente. Isso ela nunca vai ter no convênio. Ela nunca vai ter o mesmo atendimento que ela está tendo com você, multidisciplinar, no mesmo lugar, com pessoas sempre disponíveis ali, mesmo que o valor realmente não está bom. Acho que a maior crítica é essa, o não está bom. Mas a gente vai reajustar, tá bom, cara? Vamos reajustar isso aí, já vamos subir. Muito bom, gente. Bom, pessoal, a ideia era essa, a gente, logicamente, cada um ter um ponto de vista, uma ideia com casos semelhantes, e vocês também, né, aproveitarem para fazer um network, se conhecerem, conversarem, trocarem ideias, para vocês verem como também é importante isso, né, essa troca de ideias entre todos aqui, vocês estarem aqui discutindo, a gente conversando. Mas a ideia era essa. E muito bom, essa dinâmica já foi. Eu vou passar para vocês agora aqui, nós vamos entrar na nossa etapa final aqui. Eu queria trazer um pouquinho para vocês. Deixa eu ver. Mas não está indo não, cara. Não. Deixa eu ver se desconectou aqui. Deixa eu ver. Agora foi. Bom, pessoal, trazer um pouquinho aqui para vocês, né, de tudo isso que a gente conversou, na prática, como funciona, quais são os resultados que a gente está tendo, né, as coisas que a gente está colocando em prática dentro do nosso clube de mentoria hoje. Né, então, a gente trouxe alguns depoimentos por escrito de alguns mentorados nossos. Né, então, não é só sobre dinheiro, não é só sobre ganhar grana, também obviamente,
mas a ideia também de ROI, de trazer retorno, também é de outras coisas, né? É de você mudar a mentalidade, você mudar a cabeça, de você participar de um ambiente diferente, de você estar convivendo com pessoas que pensam igual você, ou que têm vontade de pensar igual você. Não é aquele ciclo que você que tem bastante hoje na medicina, né? Da gente estar naquele ciclo ruim de conversa, que sempre está tudo ruim, está tudo piorando, e que está tudo... Não, a ideia é sempre a gente tentar melhorar e trazer as pessoas para mudarem esse pensamento, pensarem mais de forma mais empreendedora, de forma que você construa muitas vezes um negócio novo lá dentro do que você já tem, sempre apropriando-se da sua grandeza como profissional, né? Colocando as suas habilidades em uso. A ideia é a gente trazer isso em primeiro lugar e servir muito lá dentro, todo mundo, ajudar o que a gente puder. Mas, obviamente, que a gente tem vontade de trazer resultados financeiros. E aqui estão alguns dos resultados financeiros que a gente trouxe em pouco tempo de mentoria que a gente existe. A gente não existe há 4 meses, né, oficialmente. A gente está 3 meses e meio de clube aberto. Com 2 meses a gente entrou na MLS, né, e agora a gente está completando essa primeiro ciclo nosso lá dentro, 1 mês e pouquinho lá na MLS. Né? Então, alguns resultados a gente já trouxe aqui. Eu vou abrir aqui, porque esses aqui são as pessoas que me autorizaram. Então, esse gráfico aqui de cima é o gráfico do Alex, que está aqui. Né? O Alex, a gente tinha uma ideia de atingir até o final do ciclo dele lá 100 mil, 6 dígitos de faturamento na mentoria, e ele já atingiu isso praticamente, né? Em pouco tempo ele conseguiu atingir esse objetivo, e hoje ontem, na verdade, ontem a gente conversando, né? Você está no 100 ali já, você falou para mim que vai chegar em quanto esse mês? Bom, a gente está com expectativa, porque eu acabei assim, passando alguns procedimentos para esse mês, mas a gente está com a expectativa de atingir os 200 mil esse mês no consultório, com todos esses insights que a gente pensa. Obrigado. Eu acho que, bom, deixar um comentário também em relação a isso, que a gente precisa ter, muitas vezes, a noção do impacto que a gente traz para a vida do paciente. O André fala muito isso. Não só a gente tem que convencer o paciente, mas a gente tem que se convencer de que aquele tratamento para o paciente ele é muito mais barato, assim, é barato para o que a gente oferece. Às vezes o paciente ele corre ali entre uma clínica e outra, buscando esse menor preço e não resolve o problema. Isso sai muito caro. A gente teve aqui uma palestra que falou sobre tempo, né? O tempo é o nosso maior ativo, né? Então, obrigado, André. Obrigado pela oportunidade, e dizer que essa meta, realmente, até a mim, assim, superou as minhas expectativas. Eu sou anestesista, então um dos motivos de eu ter procurado o André é porque estou montando consultório de dor, né? Então já estou no mundo da dor aí tem uns 3, 4 anos, fazendo as especializações. E montei o consultório outra coisa, assim, monta, faz, não espera a perfeição, vai acontecendo, vai trocando a roda ali com o ônibus andando e as coisas acontecem, tudo tem técnica e você tem que se cercar de pessoas boas, é isso. Cara, obrigado. Salva de palmas, gente, mais uma vez. Obrigado, cara. E a gente tem que se cercar de pessoas boas também, dos nossos mentorados, que são pessoas boas. É isso aí, executores, pessoas que estão querendo mudar. Esse é o mais importante, você querer fazer. Porque, como o Igor disse bem aqui, se você não quiser, gente, não é para fazer mesmo. Não gastem seu tempo e seu dinheiro fazendo coisas como essas que nós estamos fazendo hoje. Né? Mas o principal é querer. Aí a gente tem também aqui um caso de um outro mentorado que está com a gente aqui, que é Buco Maxilo, né, que teve uma superação grande, uma melhora muito grande, mandou para um gráfico, fez um negócio super chique ali, ó, bonitão. A Era da Face, que é o projeto, né, teu projeto de high ticket, né, de clínica particular, também está evoluindo super bem, está tendo uma evolução muito boa, parabéns também, viu, cara? Teu crescimento foi surpreendente aí, mas também você é uma pessoa executora, você é um cara do bem, é isso aí, vai chegar longe, viu, cara? E aqui embaixo nós temos um caso de um outro mentorado que está aqui, que está vivendo um ano super especial, não só com relação a isso, com relação a faturamento, com relação à vida dele, inclusive. Um cara que teve conquistas esse ano, né, que vai ser pai, vai ser papai de novo. E também a gente tinha feito um projeto para ele que ele já atingiu. Né? Vocês podem ver aqui essa linha
a vermelha e a azul, né, o que ele trabalhava de plantão, CLT, e o que ele começou a construir de particular, hoje, pós-mentoria, o que representa para ele a receita do consultório particular dele, né? A gente já atingiu praticamente o objetivo que a gente traçou, né? Muito antes do tempo programado. Então, eu queria chamar ele aqui para a gente bater um papo, conversar aqui. Né? Quem sabe faz ao vivo, que ele diz o Faustão, né, cara? Não é nada combinado, programado. Uma salva de palmas para o Wagner, gente. Amor. Faz favor, você está no meio, hein? Boa noite, boa noite. Cara, esse é um quadro aqui que chama... Olha, que tem até quadro, bicho. Como você fez isso? Isso é bem Faustão mesmo, né? Gente, é um papo, não tem nada programado. Você sabe que não tem nada programado, que eu não fiz nem script, não fiz nada. Mas eu queria, sim, primeiro te parabenizar por tudo que está acontecendo na sua vida. As coisas que acontecem na nossa vida não são por acaso, cara. É porque você é merecedor. Você pode ter certeza disso, né, de tudo de bom que está acontecendo com você. Eu estou acompanhando. E eu sou muito feliz que você está com a gente lá. Sou grato por ter você na mentoria, né? E, cara, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como que você, né, com um monte de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo, né, na sua vida, você conseguiu se dedicar, focar nisso e trazer esse resultado maravilhoso aí, cara. Bom, pessoal, quando eu entrei na mentoria, eu tinha um objetivo bem específico e direto, assim, né? Eu vou ser pai, né, esse ano. Minha mulher vai ter filho agora no final do mês. E eu tenho um filho de 9 anos, né? Eu sou ortopedista e quando meu filho nasceu, eu fui fazer residência. Então, eu não vivenciei meu filho até os 6 anos. E eu falei que esse meu filho, essa minha filha que vai nascer, eu quero vivenciar essa paternidade, né? Então, eu falei assim, eu vou focar realmente no meu consultório, vou entrar de corpo e alma, né? Então, iniciei, e eu gosto muito, cara, não tenho nada de especial. A única vantagem que eu tenho é de botar as coisas muito em prática. Então, tipo assim, tudo que eu aprendo, eu quero executar o quanto antes. Então, a mentoria tinha aula, o André falava, dever de casa. Cara, eu queria entregar 2 vezes o que ele falava. Então, eu literalmente queimei algumas pontes ali, eu falei assim, essa aqui não vai me levar onde eu quero ir. Então, larguei plantões, diminui o que eu podia diminuir e foquei no consultório. Então, eu falei, cara, se eu for num ortopedista, no médico, o que eu busco, né? O que eu vou ver que o cara vai me entregar bem? Então, o que o André... Eu fui atrás de quem já estava fazendo, né? O André, o Joãozinho, alguns conhecidos, e fui implementando. Assim, no começo, realmente, é muito difícil, porque ainda mais um ortopedista fazer um atendimento de qualidade é complicado. Então... Então, a consulta... Não, o cara já entra com preconceito, né? Fala, pô, o cara tá bruto, então, é bruto, consulta, sabe? Esse é bruto. Uma consulta era 20 minutos, 20 minutos você não sabe nem o que perguntar para o paciente mais, né? Aí você tem que mudar essa mentalidade, né? Você fala assim, cara, agora a consulta é 1 hora, o que você pode agregar mais para esse paciente? No começo é difícil, mas foi adaptando, né? Então, contratei uma secretária, eu mudei minha forma de pensar, eu me via como um ortopedista. Hoje, eu me tornei o Wagner Pires uma empresa. Então, contratei uma secretária própria, coisa que eu não tinha, eu usava a estrutura da clínica, eu tenho uma rede de clínicas na minha cidade. Aí eu falei, não, cara, a clínica tá ali, agora eu vou dedicar na minha carreira, coisa que eu nunca tinha me dedicado a fim mesmo. Então, contratei secretária, contratei assistente, investi, literalmente investi na carreira, e principalmente entrei de cabeça e mudei. Eu era péssimo para cobrar. Assim, o que eu pensava? Eu falava assim, olha, se eu pago R$60 num Triancil, eu posso vender a 120, que é 100% de lucro, né? Pô, é um ácido hialurônico, que é 600, se eu vender a 1.200, eu tô voando, né? Eu falei, cara, aí o André falou, não, tem que ver taxa de sala, teu tempo, tudo. Eu falei, cara, na verdade, eu estou dando o meu produto. E o meu produto, hoje, que eu fui melhorando ele, eu tenho um produto muito bom. Aí eu fui falando, cara, na verdade, meu produto é excelente. O que eu estou cobrando é risório pelo que eu estou entregando. Então, eu aprimorei muito o meu produto, eu acredito no meu produto hoje. Então, quando eu vou oferecer isso para o paciente, eu tenho certeza que é o melhor produto possível que ele vai ter na região, e talvez no Brasil poucas pessoas estão entregando o que eu estou entregando. Então, quando eu falo isso para o paciente, eu falo com verdade.
aí se torna uma coisa muito natural. Então, hoje eu acredito muito no meu produto, coisa que eu não acreditava antes. Então, eu falava assim, aqui é o ácido hialurônico, eu já esperava o não ainda. Então, essa mudança de mentalidade, de eu acreditar primeiro em mim, no que eu faço, eu sou qualificado e eu tenho um ótimo produto, mudou completamente. Então, quando eu ofereço para o paciente ver verdade, virou uma coisa natural, assim, a conversão, né? Porque, assim, ó, na verdade, você entendeu que não só você tem um ótimo produto, como você é um ótimo produto. Né? Você, como pessoa física, você é um cara extremamente bem formado, você é uma pessoa boa, você tá lá realmente, de verdade, de coração, para servir e para tratar e para cuidar e ajudar as pessoas. E quando tudo isso é verdade, quando tudo isso está acontecendo de verdade, você entende que você é bom, você apropria realmente da sua grandeza mesmo, e você consegue trazer para a pessoa a verdade do tratamento, a sua disponibilidade para ajudar, a pessoa percebe, a pessoa sabe que é verdadeiro isso, cara. E aí você consegue entender o resultado que você está trazendo, você consegue se satisfazer com isso, e depois vem a parte do dinheiro mesmo, que você tem que aprender a cobrar, aprender a se valorizar, aprender a entender realmente que o produto, o que vale a pena realmente nessa esteira de produtos aqui que eu tenho, né? O que vale a pena realmente eu oferecer, o que vai ajudar mais, o que vai ajudar menos. Enfim, é exatamente isso, cara. Primeiro de tudo é cabeça, primeiro é mentalidade, primeiro é você entender e aceitar que você está oferecendo uma coisa realmente boa para o teu cliente, para o teu paciente, né? Depois, o resto é técnica, o resto é treinamento, o resto você consegue aprender, né? É isso aí, cara. Acho que... tá. Pode falar, por favor. Eu que agradeço a vocês. Como eu falei, vocês estão me ajudando a chegar no meu objetivo. A minha meta, quando a gente fez a primeira reunião, o André falou, qual que é a sua meta absurda? Cara, eu falei assim, se eu tiver faturamento de 100 mil de consultório, naquela época eu falei assim, isso é um absurdo inimaginável. Eu acho que provavelmente em junho já deve chegar isso aí. Então eu falei assim, eu que agradeço, porque aonde vocês estão me levando, eu nunca imaginei estar num período tão curto. Então eu que agradeço de coração aí. A minha missão em ser pai, eu acho que vai ser um sucesso. Com certeza, absoluto. E agora nós vamos para outra meta, com certeza. Muito em breve vamos para outra meta aí. Gente, uma salva de palmas para o Wagner. Olha, muito legal. Obrigado, viu, velho? Obrigado mesmo aí. Parabéns mais uma vez. Vamos junto aí. Pessoal, e aí, agora, para a gente encerrar o nosso Aura Day, nós vamos finalizar aqui com mais uma figura, né, que eu espero que vocês... Vamos ver se agora é para falar quem sabe e quem não sabe. Vocês estão tudo amiguinhos, já dá para conversar melhor agora. Já, né? Alguém conhece? Não é o Pedro de Lara. Antes que você fale, não. Alguém conhece? Alguém arrisca? Mozart? Não. Chegou perto. Quase. Ninguém, né? Assim, tá chutando, mas ninguém conhece, né? Agora, eu vou fazer um negócio que vocês vão saber quem é. Pode ir. Se eu fizer isso aqui, se eu colocar essa música aqui, vocês vão saber quem é essa pessoa. É Vivaldi, né, pessoal? A música de Vivaldi, a música é as 4 estações de Vivaldi, né? Mas isso aqui, gente, todas essas pessoas que eu vou passar aqui para vocês verem, com a música dele tocando, que vocês vão conhecer com certeza agora, que não está passando, deveria, mas não está. Aí, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Opa, agora, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Ixi, a música deu B.O., mas tá bom, agora tá passando, todo mundo conhece. A música que deu B.O., né? É para continuar aquela, na verdade, mas tá bom.
Não teve nenhuma falha técnica, agora teve. Mas, enfim, Churchill, né? Lady Di, Michael Jordan, Ayrton Senna. Vocês sabem. Toda essa galera que está aqui, gente. Todas essas pessoas que estão aqui, quando nasceram, quando eram crianças, adolescentes, na maioria delas, nunca imaginavam que iam ser famosas, que iam ser super conhecidas, que iam ser de sucesso, né? Que iam fazer. Nunca. Michael Jordan nunca acordou e falou, pô, agora eu vou ser o rei do basquete do mundo. Nunca, ninguém pensou nisso. Né? E todas essas pessoas comuns, como todos nós, né? Como todos que estão aqui, eu acho, né? Que são todos comuns, como eu, como todos, né? Também somos pessoas iguais a esses caras que estão aí, essas mulheres, né? Que conquistaram o mundo. E se eles fizeram, por que a gente não pode fazer? Né? Lógico que a gente pode fazer. A gente pode não chegar nesse nível deles de deixar o que eles deixaram, mas a gente sempre pode deixar para as pessoas que estão próximas da gente, para os nossos amigos, para a nossa família, né? Que é o que mais importa, para quem mais importa para a gente, o legado. Né? E é isso que eles fizeram e deixaram para a humanidade. Eles deixaram o legado. E o legado é o que mais importa na nossa vida hoje. Que eu falei para vocês, o dinheiro é bom, o dinheiro vem. Se vocês trabalharem com verdade, com servidão, com objetivo, com propósito, com organização, vocês vão ganhar dinheiro. Mas o mais importante de tudo é deixar legado. E o legado não é para nós, né? O legado é para quem mais importa para a gente. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado. Vocês receberam a foto aí, né? A fotinha da família. E é isso, gente. Antes de terminar, eu só queria passar um recado para vocês aqui, para os mentorados, uma surpresa. A gente agora, a partir dessa semana, vamos começar a ter, além da nossa entrega das segundas-feiras à noite, a mesma entrega às quartas-feiras, às 7 horas da manhã. Eu já antecipei para alguns aí, né? Então, a gente vai ter isso a partir dessa semana. A gente vai ter 2 horários agora de entregas da mentoria. Tá? E esse projeto nosso para o segundo semestre, que é um projeto para ensino, né, para a parte educacional médica, que nós vamos desenvolver dentro do Aura, que é o projeto Aura Anjo. Anjo é de André Jorge, tá? Eu inventei isso aí, mas não tem nada a ver de anjo, não, mas é isso aí. Então, a gente vai lançar no segundo semestre esse projeto. Então, quem estiver com a gente lá já vai ser beneficiado de entrar diretamente nesse projeto. Quem não tiver, a gente vai conversar depois. E um último recado para vocês aqui. Dia 16 de agosto desse ano, a gente vai ter o MLS Festival. Né? Então, quem conhece a Liga, quem está dentro da Liga, da MLS, a gente vai ter um festival no Allianz Parque, que já está sold out, totalmente esgotado, 45 mil pessoas. Né? Então, eles vão fazer como se fosse um lançamento oficial, realmente, uma divulgação grande da Liga, né, para o Brasil todo. E vai ser um show muito legal. Os mentorados já têm o ingresso garantido, né, com a gente lá. A gente já está com os ingressos, a gente já recebeu os ingressos. Né? Então, quem não tiver em mentorias lá dentro vai ter que ser convidado por alguém, provavelmente porque não terá ingresso para vender, para disponibilizar. Senão é muito pouco. Tá bom, gente? Obrigado. Agora a gente vai ter um negócio lá embaixo. A gente vai ter uma surpresa para vocês também aqui, que vai ser de mais um mentorado nosso, que ele até já saiu de fininho aqui, já desceu para se programar lá embaixo. Né? Vocês vão ver lá, ele é um mentorado médico veterinário, oftalmologista, artista. O cara é completo, é um showman. Está lá embaixo já preparando. Encontro com vocês lá. Beijo, gente. Valeu, obrigado, hein? Valeu.